Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão maravilhoso aqui do Português Básico para você. Galera, é o seguinte, hoje na aula nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre classes de palavras. Nossa, professor, o que é isso? O que é isso? Ó, já ensinei. Quando você dá uma olhada para algum nome, quando você dá uma olhada para um título de aula, você tem que fazer o quê? Você tem que pensar, trazer na sua mente o que eu já sei sobre esse assunto? Então, por exemplo, você olha para o tema de hoje, classes de palavras. Pô, o que você vai pensar sobre classes de palavras? Hoje eu vou escrever aqui para você, ó. Classes de palavras. Bom, galera, é o seguinte. O que você já sabe sobre o assunto? Classes, lembra o quê? Não lembra escola, né? Tá ligado quando você frequentava a escola, não tem lá quinta série, sexta série, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e por aí vai. Essas são as classes. Então, classes são famílias, tá? Classes são divisões, tá? A professora não era da família da minha turma. Não, classes são turmas, são grupos, né? Que a gente vai formando. Só que tipo de classe? É classe escolar? Não. São classes de palavras. Ou seja, meu nome é Tiago Buranello, né? Professor Tiago Buranello. O que acontece? Pô, Buranello é o nome da minha família. Então, a que classe eu pertenço? A família Buranello. O que acontece? Quando você estuda as classes de palavras, nós estamos estudando o quê? A que família cada palavra pertence? Quando eu olho aqui, por exemplo, preta, camiseta preta, a palavra camiseta pertence a qual família? Quando eu olho para a palavra caneta, né? Caneta, pertence a qual família? A palavra papel pertence a qual família? E por aí vai. Então, cada palavra pertence a uma classe. Inclusive, a palavra classe pertence a qual classe? A palavra de pertence a qual classe? A palavra palavra pertence a qual classe? É isso, tá? Cada palavrinha vai pertencer a uma família. São 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa. Porém, qual é o nosso objetivo aqui? Virar um conhecedor da gramática profunda, eterna? Não. O objetivo aqui é você estender a sua mão, Mireto Malo, dá essa mão aqui pra mim. É você estender a sua mão, pegar aqui na minha mão e, ó, tó, certificado, ó, segura o certificado do ensino médio, tó. É isso. Essa é a nossa função aqui, fazer com que você, pegue realmente um certificado do ensino médio. Então, o que vai acontecer, moçada? Quando a gente estuda as classes de palavras, nós não vamos ficar estudando para uma prova de quem quer terminar os estudos as 10 classes, porque a gente precisa estudar aquilo que cai. Então eu tenho que estudar o que cai ou o que não cai. Eu preciso estudar aquilo que cai. Então, nós vamos estudar aqui algumas classes que são as mais importantes. Então, a primeira classe que eu vou colocar aqui é a chamada de substantivo. Já ouviu falar disso, né? O que é a classe gramatical chamada de substantivo? É a palavra que dá nome, tá? Ela nomeia. Então, por exemplo, nome de peça de roupa. Camiseta, calça, cueca, meia, né? São nomes. Meu nome próprio, Tiago, tá? Nosso editor, Felipe, você tem o seu nome. Nome do nosso país, Brasil, cidade. Ah, eu sou de Londrina, então Londrina, estado, Paraná. Nome de loja, você pensa numa loja. Nome de empresa, aplicativos. Ah, você pensa lá, iFood. Né? É o quê? Nomes do quê? Nomes de todos os jeitos. Nomes próprios ou nomes comuns. Como assim, professor, nomes comuns? Na língua portuguesa, a gente chama de substantivo comum, tá? Ou de um nome comum, aquele que não é necessário escrever com letra maiúscula. Ou seja, quais que devem ser escritos com letras maiúsculas? Nomes próprios. Então, o meu nome próprio, nome próprio de uma empresa, nome próprio de um país, nome próprio de um estado, nome próprio de um bairro, nome próprio de uma festa. Então, esses nomes próprios vão estar sempre com a primeira letrinha maiúscula. Os outros nomes vão estar com letra minúscula toda, a não ser que esteja no começo da frase. Então, nós temos o substantivo comum e nós temos o substantivo próprio. Ah, professor, e nome de sentimento? Então, por exemplo, ódio, amor, também, não é nome? Ah, como que é o nome disso que eu estou sentindo? É o amor
Mexe com minha cabeça e me deixa assim. Quem é aquele cantor que faz assim? Deixa assim. Subiu o tom. Ó, então, vamos lá, voltando à música. Amor, substantivo também. Por quê? Porque é o nome disso. Como eu disse, ódio é o nome disso. Então, substantivo. Tudo que é nome, substantivo, fácil demais. Show? Vamos lá. Próximo. Eu tenho um outro que a gente chama de adjetivo. Então, o que são esses adjetivos, galera? Adjetivos são características. Características de quem? Características do substantivo. Então, por exemplo, ó, camiseta, substantivo. Mas que tipo de camiseta? Preta. Se eu mostrar uma camiseta branca, camiseta branca. Se eu mostrar uma caneta, caneta azul, tá? Caneta azul, azul característica. Frango, que frango? Assado, assado característica. Batata, quero contar de comer uma batata, quero pedir uma batata recheada. Recheada é o quê? Característica. Então, tudo que for característica eu vou chamar de adjetivo. Tá? Tudo bem? Brasileiro trabalhador. Nossa, que tipo de brasileiro? O cara é trabalhador, hein? O cara brasileiro é folgado. Então, folgado, adjetivo. Tudo que é característica eu chamo de adjetivo. Sempre relacionando com o substantivo. Tem um outro chamado de artigo. O artigo é bem facilzinho. Ele vai vir antes do substantivo. Ó, antes do substantivo. Vai ser esse aqui, ó. O, a, uma. E, obviamente, pode ter o plural. Pode ter os, as, pode ter uns, pode ter umas. Tá? O que é esse artigo? Esse artigo ele vem antes do substantivo para definir, por aqui, ó, para definir ou indefinir. Gente, essas palavras são fáceis, né? O que é definir? Né? Nossa, aquela pessoa é definida. O que é algo indefinido? É algo que não está certo. Então, como assim? Definido é o o e o a. Indefinido é um e uma. Professor, ainda não entendi. Ó, decora. Artigo só tem esses quatro. O, a, uma. Para entender o que é definido e o que é indefinido, presta atenção no exemplo. Imagina que, sei lá, Felipe, nosso editor, resolveu, no meio da gravação, não estava muito legal de estômago, foi lá no banheiro, né? Daquela... Foi lá no banheiro, né? Aí, o telefone dele toca, eu atendo. Oi? Aí alguém fala assim, ô, Tiagão, é o Carlos. Eu falo, Carlão, bom ou não? Não, o Felipe deu uma saída, cara. Deu uma saída. Foi lá, passar um fax. Não, beleza. Já eu dou um recado para ele. Aí o Felipe entra e fala assim, ô Felipe, o Carlos te ligou. Felipe, o Carlos te ligou. Por que eu falo o Carlos? Por que você falaria o Carlos? Porque é definido. Eu sei quem é. Não é um qualquer. É definido. Ó, o Carlos te ligou. Agora, se eu falar assim, ó, se eu falar da seguinte forma. Oi. Não, é o Thiago que tá falando, mas esse celular é do Felipe. Tá. Como que é seu nome? Carlos? Carlos do quê? Tá, beleza. Não conheço quem é. Felipe entra e falou, Felipe, ó, um Carlos te ligou aí. Que Carlos? Um tal de Carlos Alberto. De nome aqui, tô brincando. Um tal de Carlos Alberto. Então, esse um ou uma dá uma ideia de um qualquer. Beleza? Tranquilo? Quando você fala assim, nossa, preciso comprar uma caneta, você não fala, preciso comprar a caneta. Você não fala assim, mãe, vamos lá que eu preciso comprar uma caneta, porque é uma caneta qualquer. Tá? Beleza? Não é qualquer no sentido ruim, quer comprar uma caneta. Tá? Beleza? Aí você compra aquela caneta, é muito boa, você fala, essa aqui é a caneta. É a caneta. Vai, experimenta pra você ver. Porque você está falando dessa específica. É isso. Substantivo, adjetivo e artigo.
Tiguinho, tá? Agora vamos para mais dois aqui para você ter noção. Ó, dois bem importantes. O próximo, pronome. O que é esse pronome? Pronome você vai entender o seguinte, ó. Nome não tem a ver com substantivo, tá? Então, galera, um pronome ele vai se relacionar com o substantivo. Como assim, professor? Ó, não vou nem anotar a explicação, não, que é fácil. Ó. Ele vai se relacionar com o substantivo. Se eu falo da seguinte forma. Carlos ligou para o Felipe. Ele deixou um recado. Quem deixou um recado? Carlos. Perceba que o ele tem a ver com o nome. Se tem a ver com o nome, pronome. Beleza? Deixa eu ver. Comprei essa garrafa no fim de semana. E acabei de quebrá-la. Comprei essa garrafa no fim de semana e acabei de quebrá-la. Quem que é esse lá? Quebrá-la quem? A garrafa. Se o lá, esse lázinho, está substituindo a palavra garrafa, que é um nome, então o lá é um pronome. Beleza? Olha o meu relógio novo, você quer vê-lo? Ver quem? O relógio. Relógio não é nome? É. Você quer vê-lo? Quem que é esse lo, então? Se ele está substituindo aqui um nome, é um pronome. Fácil demais, né? Deu para entender? E o último aqui é o verbo. O verbo, a dica que eu vou dar é o seguinte. Você vai conjugar. Então, o verbo, você vai conjugar. Como assim conjugar? Conjugar significa provocar mudanças. Conjugar significa provocar mudanças. Então, por exemplo, para você ter certeza que a palavra é verbo, é só você fazer essas mudanças. Eu brinco normalmente com o aluno, não precisa decorar o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Brinca aqui com alguns que você sabe, ó, eu, nós ou eles, por exemplo. Caneta. Eu, caneta. Nós canetamos, eles canetam. Não existe. Cantar. Eu canto, ou eu cantei. Você fala do jeito que você quiser, se é presente, se é futuro. Nós cantamos, eles cantam. Então, o que me interessa é que você saiba achar o verbo. É isso, não precisa ficar lá eu, tu, ele, nós, às vezes. Não. Essa palavra é um verbo, porque às vezes um exercício fala para você assim, o texto apresenta vários verbos e você não sabe o que é o verbo. Então, o que me interessa é só que você saiba achar um verbo. Correr, eu corro, nós corremos. Ele ou eles correm, ele corre, pronto. Papel, eu, papel, nós papelzamos, não existe. Não existe. Combinado? Então, aprenda de uma vez por todas, então, o que são essas classes de palavras. Show de bola? Deu para entender tranquilo? Pronto para fazer o exercício? Então, ó, clica aí embaixo que tem exercício para você fazer. Beijos e abraços, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Valeu!